Meus cumprimentos. Cícero Pereira. O texto é do jornal O Espírita Mineiro, de maio-junho de 2003, 19 anos atrás. Quem visse aquele homem de estatura mediana, humilde, simples, sóbrio e austero, escondido atrás de óculos e grossas lentes, jamais suporia estar diante de um professor, bacharel em ciências jurídicas e sociais, poliglota e esperantista, possuidor de grande erudição e inteligência vulgar. Cícero Pereira, irmão do meu grande amigo Ezequiel Pereira, o professor Zeca. Eles dois, espíritas desde o início do século XX, da Fraternidade Espírita Canassi. Convivi muito com o professor Zeca. Não conheci pessoalmente o professor Cícero. Cícero dos Santos da Silva Pereira, nasceu em São José do Gurutuba, então distrito de Grão-Mogol, Minas Gerais, em 11 de novembro de 1881. Foi o segundo filho de Ludovica e Manuel José da Silva Pereira, pais também de Ulisses, que era o primogênito, de Ezequiel, o professor Zeca, e de Maria Lisbela, a minha querida amiga Dona Lisbela. Desde pequeno, o menino Cícero revelou profundo interesse pelos problemas espirituais. Repito, desde pequeno, o menino Cícero revelou profundo interesse pelos problemas espirituais, iniciando-se aos 13 anos no estudo da doutrina espírita, sob a orientação segura de Antônio Loureiro, grande expositor espírita que conhecera em Montes Claros e do qual se tornou o amigo e admirador. Cícero Pereira, espírito evoluído, inteligência lúcida e trabalhador incansável, fez de sua vida um evangelho de amor no exercício da fraternidade e no cultivo da doutrina de Kardec, a que se dedicou com total zelo, muito interesse, completa dedicação. Fez o curso primário na Escola Pública de São José do Gurutuba. Eu explico aqui, São José do Gurutuba, entre Janaúba e Porteirinha, ainda município de Grão-Mogol, transferindo-se em 1894 para Montes Claros, a fim de cursar a escola normal, a primeira grande escola realmente de Montes Claros, estabelecimento no qual, na condição de professor recém-formado, iniciou-se no magistério, chegando a ocupar, por indiscutível mérito, o cargo de diretor. Cícero foi dos bons diretores da antiga Escola Normal, hoje Plínio Ribeiro. Foi nessa escola que conheceu aquela que viria a ser a companheira devotada de sua vida, Guiomar Leles, sua aluna. Casaram-se em 5 de março de 1900
1903, em Riacho do Mato, município de Porteinha, onde ambos foram professores. Dessa união, não houve filhos biológicos, mas adotaram o menino Rui Sócrates Loureiro, que se formou em Direito. Imenso é o número de filhos espirituais que o casal foi gerando por toda a vida, além dos sobrinhos Antônio dos Santos, José, Jofre e Geraldo Leles, acolhidos amorosamente em seu lar. Na cidade de Grão-Mogol, para onde regressou em 1909, exerceu o magistério e foi prefeito municipal, coletor estadual e colaborador assíduo do jornal, o jornal local de Grão-Mogol. Ali levantou a bandeira do espiritismo, conseguindo reunir elevado número de adeptos, mercê de sua simpatia, cultura e talento de grande orador. Em vista disso, a perseguição religiosa se fez sentir sobre ele durante os quase 10 anos que ali permaneceu. Como cristão autêntico, suportou todas as agressões recebidas com a maior serenidade e tolerância, amparado pelos amigos espirituais que sempre o assistiram. Removido em 1920 para Montes Claros, 1920, assumiu a gerência do Banco da Lavoura e, junto com colegas de magistério, reorganizou a antiga escola normal, na qual foi eleito diretor, como eu já disse, assumindo também a atividade docente que ali desenvolvera ano seguido. Cícero Pereira foi o primeiro gerente de banco em Montes Claros. A agência ficava ali na Rua São Francisco, esquina com a Rua Rui Barbosa. Nomes diferentes na época, mas exatamente naquela esquina onde sempre houve estabelecimentos comerciais. Foi escolhido para ocupar a cadeira número 27 da Academia Montes Claros de Letras. Em homenagem póstuma, seu nome foi dado a uma rua no bairro dos Santos Reis, por força do Decreto Municipal 778, de 31 de julho de 1967. Eu ajudei exatamente a esse decreto porque eu era vereador nessa época. Mudou-se para Belo Horizonte em 1927 como funcionário da matriz do Banco da Lavoura, que foi mais tarde o Banco Real, e dedicou-se ao magistério público, função em que se aposentou. Fundou o jornal O Tempo, ao qual deu sua melhor colaboração. Tornou-se um dos primeiros sócios da União Espírita Mineira, à época sob a direção do amigo Antônio Lima, ocupando o cargo de primeiro tesoureiro. Cultor do Esperanto, foi grande propagandista da língua criada por Zamenhof. Em março de 1935, ano em que eu tinha 1 ano de idade, apenas 1 ano, Cícero Pereira fez ressurgir o jornal da União Espírita Mineira, figurando seu nome como redator secretário no ano 1 da segunda época e no ano 2 como regente do O Espírita Mineiro. O número 5 desse jornal registra a doação de R$4.000, 4 contos, feita por Cícero Pereira para ajudar na aquisição da antiga sede da União Espírita Mineira na Rua Curitiba 626, Belo Horizonte. Como prefeito de Grão-Mogol, no biênio 1935-1936, deixou a marca de sua capacidade administrativa. Foi eleito presidente da União Espírita Mineira em 1936, terminando o mandato em 1940.
Assumiu então o cargo de vice-presidente que ocupou até pouco antes da desencarnação. Seu nome está indissoluvelmente ligado a várias instituições do nosso Estado, entre os quais o Grupo Espírita Paz e Caridade, o Grupo Espírita dos Trabalhadores Humildes, o Grupo Espírita Perseverança. O Abrigo de Jesus, que ajudou a fundar com Leonardo Bongraça, Alencar Braga, Osório de Moraes, César Fournier, Pessoa de Melo, Rodrigues Aguinel Antunes, Francisco Cândido Xavier, Salvador Chamber, Rubens Romanelli, Oscar Santos e outros. A Casa Transitória, que fundou com Maria de Lourdes Carvalho, entidade inspiradora das obras similares em Brasília e São Paulo, o Centro Espírita Amigos na Dor, em Boa Esperança. E o Grupo das Samaritanas, que mantém a creche Vovó Guiomar em funcionamento local, onde residiu o professor Cícero e sua esposa Guiomar Leles Pereira, na Rua Bonfim 360, em Belo Horizonte. Francisco Cândido Xavier era tido como um filho querido do professor Cícero Pereira. É bom repetir. Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, era tido como um filho querido do professor Cícero Pereira. Disse o querido Chico: achava-me em grandes dificuldades no desdobramento das minhas atividades mediúnicas após a publicação do Parnaso de Além Túmulo, em 1932. E precisava ouvir um companheiro que me auxiliasse nos esclarecimentos de que necessitava. Era o início de Chico Xavier na psicografia, exatamente com um livro que foi tratado e foi cuidado por toda a imprensa brasileira e de língua portuguesa, que foi o livro Parnaso de Além Túmulo. Nosso caro professor não só me recebeu com imensa bondade, como também me franqueou a própria moradia, onde por muitas vezes tive o privilégio de ouvi-lo, tanto quanto a sua querida esposa, Dona Guiomar, sobre os mais variados problemas da vida. Isso, palavra de Chico Xavier. Com o que ambos me fortaleceram a fé no estímulo ao trabalho, de que foram exemplos vivos em nosso mundo. Palavras de Chico. Confessou Ciro Pereira a Dona Áurea Neto Pinto, presidente do Grupo Samaritanas, quando esta o visitou no hospital em 24 de junho de 1948, que deveria desencarnar naquele dia do meu Elias, como costumava dizer, mas o Senhor lhe concedera mais algum tempo na terra. Momentos antes, Chico Xavier fora abraçá-lo e ele sussurrou ao visitante com a voz entrecortada de soluços e os olhos cintilantes, agora umedecidos: que pena a senhora não ter chegado um minuto antes. Ele estava falando com a sua visitante. Que pena a senhora não ter chegado um minuto antes. Nosso Chico acaba de me dar uma notícia tão confortadora, que eu reencontrei em Samaritana uma filha muito querida, uma filha de outras eras. Samaritana era Dona Áurea, que assim conclui seu relato. Ele soluçava. Soluçamos juntos enquanto eu depositava em suas santas e benfazejas mãos um beijo de filial ternura. E, abraçados três, ele, Dona Guiomar e eu, choramos de emoção, de feliz e grata emoção. Um soro justo e feliz. Assim era esse homem bom chamado Cícero Pereira, ou simplesmente professor Cícero,
que desencarnou em 4 de novembro de 1948, pouco antes de completar 67 anos de idade. O abnegado professor jamais se recusou a atender qualquer chamado para um passe e a um necessitado. Sua palavra mansa, doce, amorosa, era remédio infalível para os doentes do corpo ou da alma. Sua autoridade apostólica era irresistível e seus passos deixaram rastros de luz. Nosso mais fraterno abraço ao professor Cícero Pereira, irmão do meu amigo professor Ezequiel, o professor Zeca.